Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do IT Forum Líderes. Eu sou Rafael Homer, sou editor do IT Forum. Nessa segunda temporada do IT Forum Líderes, a gente traz o tema Reescrevendo a TI. A ideia aqui é conversar sobre como a inteligência artificial já está impactando os times de tecnologia de empresas do Brasil. E essa temporada tem o oferecimento da Monday. Eu recebo aqui o Kefren Batista. Kefren, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Rafael. É muito bom estar por aqui. Eu acho que tema em voga, tema em alta, falar de tecnologia e AI, como isso impacta o dia a dia, acho que é o que a gente mais está falando, né? É um bingo que a gente tem que passar nele todos os dias, né? Com certeza. Kefren, você tem mais de 18 anos de experiência, de trajetória na área de tecnologia, né? Eu queria começar resgatando um pouco dessa sua história, que a gente já conversou em várias oportunidades. Eu sei que você tem uma história longa de desenvolvimento também, né? Conta um pouco pra gente como é que começou a sua história com a tecnologia, como foram esses primeiros passos até você chegar aqui onde você tá hoje, né? Poxa, 18 anos, agora eu fiquei triste, que faz muito tempo já, mas comecei como desenvolvedor Java. Ainda sou coder, gosto de codificar nas horas vagas. Ninguém jamais vai deixar eu tocar um branch de produção, nunca mais. Já fiz isso muito tempo na minha vida, mas ultimamente eu só desenvolvo por esporte. E descobri, depois de 18 anos trabalhando com código e desenvolvendo, descobri que eu não sei codar. Eu não sei mais usar as tecnologias atuais, eu não sei mais usar as plataformas, as capacidades, tudo que as novas gerações hoje estão usando para desenvolver, eu estou reaprendendo. Eu voltei a ser estagiário depois de 18 anos. Legal. E Kefren, acho que esse é a essência da conversa que eu quero ter aqui com você, né? Como o trabalho do desenvolvedor mudou e está sendo transformado pela inteligência artificial, né? Mas antes da gente pular nesse assunto, vamos falar um pouco sobre o trabalho da Globant hoje, junto aos clientes, principalmente nesse tema relacionado à inteligência artificial, né? Quando vocês trabalham com clientes em temas de inteligência artificial, qual tem sido a principal dor que vocês escutam hoje? O principal tema na agenda de todos é como se preparar, como mudar a estrutura da organização para usar de forma massiva inteligência artificial, né? E quando eu falo de forma massiva, não estou falando só do lado tecnológico, não só das aplicações, das ferramentas, dos modelos, dos LLMs, mas também da cultura, né? Como transformar as pessoas para passar a usar a inteligência artificial como parte das vidas. Se a gente olha para trás, quando nasceu o Google, a gente tinha várias outras soluções para fazer busca, né? O Yahoo, o KD, a gente usava várias outras soluções e foi concentrando no Google. Hoje talvez um pouco menos com toda a busca de LLMs factíveis no mercado, mas até um tempo atrás a gente pensava em Google, né? A gente criou verbos de googlar, buscar usando o Google. Agora a gente está usando mais ferramentas de LLM, né? Graças pela mudança ou a democratização muito impulsionada pela OpenAI, mas como isso afeta as empresas, né? Como isso é transformado em uma operação, como isso faz com que as organizações dê o próximo passo. Eu acho que a principal agenda deles é essa mudança cultural e como eu consigo governar isso, né? Como eu não perco a mão, como eu garanto a segurança, como eu garanto a ética, como eu garanto usar o potencial disso. O final do dia é esse, né? Usar o potencial, exponenciar o potencial humano usando AI. E você falou que o principal desafio aí é cultural, né? Como as empresas podem utilizar essas ferramentas no dia a dia. Aí a gente está falando aqui do nível empresarial. Eu queria descer para o nível da TI. Você que é uma pessoa que veio dessa área, o que você vê da transformação da TI que já existe hoje por conta das ferramentas de inteligência artificial? O que já aconteceu na prática ali no dia a dia? Eu acho que muda tudo, Rafa. Se a gente parte do princípio que qualquer uma das operações humanas repetitivas pode ser ampliada ou aumentada usando tecnologia, imagina que 60% do trabalho de um desenvolvedor, e aí eu vou até concentrar em desenvolvedor, mas falar um pouco do ciclo de vida de desenvolvimento, né? Acaba tendo perfis muito mais díspares que só o desenvolvedor. Você tem o analista de negócio, você tem o arquiteto, você tem o desenvolvedor, você tem o tester, você tem o operador, você tem a pessoa de monitoramento. Então, se a gente olha para essa cadeia de construção de software, ela vai ser completamente impactada. O desenvolvedor, hoje em dia, ele pode desenvolver, é quase vintage hoje em dia, desenvolver linha by linha de código, né? Você ir lá construindo código a código, mas você tem as próprias IDEs e ferramentas de suporte onde você pode construir baseado em texto, em linguagem, baseado em conversar,
ou expor tuas ideias e o código ser autogerado. Isso é meio polêmico, mas... Eu quero entrar nesse assunto aí, porque é um dos temas que eu gostaria de debater com você aqui, né? E você tá falando mais ou menos na linha do vibe coding, né? Que é essa tendência que começou a ser discutida aí, principalmente nesse ano, né? Uma formulação do Andrej Karpathy, na verdade uma provocação dele, né? Ele que é cofundador da OpenAI, depois foi também diretor de IA da Tesla. Ele cunhou esse termo, que é a ideia de você usar LLMs para codificar desde o começo, né? Você se entregar a vibe da codificação ali, confiar nas ferramentas de LLM para criar o código sem encostar na codificação ali, né? No desenvolvimento. Como você falou, é um tema um pouco polêmico, né? Como que você avalia essa tendência? Isso é factível para o dia a dia da TI? Completamente. E eu gosto muito do conceito do Andrej, né? O conceito dele, ele começa dizendo, olha, isso não é programação. Às vezes eu olho algo, eu pergunto algo, eu copio e colo algo, e algumas vezes funciona. Dentro da própria definição dele do que é vibe coding, ele tem várias nuances que são importantes. Não é codificar, é conversar em linguagem natural. Muito possivelmente, a próxima linguagem natural mais usada no mundo, ou a próxima linguagem de programação mais usada no mundo, vai ser nossa linguagem natural. Vai ser inglês, vai ser português, porque o vibe coding, a base é você conversar com um LLM, baseado em uma estrutura, e ele conseguir gerar o código necessário de forma mais rápida, ou de forma autônoma. Usando conceitos de agente, multiagentes, até mesmo modelos de como construir esse código. Se estima, Rafa, que algumas startups, por uso de vibe coding, chega a gerar 95% de código para prototipação de forma automatizada, já usando a linguagem natural, né? Onde, obviamente, é democrático. Você, qualquer pessoa que não tenha profundidade técnica, ele pode construir um código. Aí é onde mora o perigo, a grande polêmica do vibe coding, que é como você associa ou como você garante que esse código é correto, é confiável, é usável, é seguro. E outra, né? Além de você garantir tudo isso, é muito importante que o técnico que está operando isso, ele consiga orquestrar essa operação. Ele consiga guiar o LLM, porque você tem que saber a pergunta correta, a estrutura correta, e após ele gerar o código, você tem que garantir a construção correta desse código. Você tem que ir lá e ajustar para que ele funcione. E o outro problema é, imagina que tudo isso está bem, tudo está funcionando. Como você faz manutenção disso no futuro? Imagina que você vai fazer manutenção num código que você não criou, você não tem documentação. Se você não pediu para o LLM gerar, ele não vai gerar. Em geral, as boas práticas você acaba pedindo. E você tem que fazer manutenção e evolução disso. Com quem que você faz knowledge transfer? Não existe esse knowledge transfer para algo gerado. Essa é um pouco a dificuldade ou talvez a grande polêmica. E eu lembro, falando de polêmica, você falou, eu comecei há 18 anos atrás. Eu lembro na época de universidade que meu paradigma era outro, né? O meu paradigma era para que eu preciso do mouse? Eu era coder, eu codificava a linha de comando. Para que eu necessito do mouse? Cara, isso me atrasa a minha vida. Eu tirar a mão do teclado e colocar no mouse, isso atrasa a minha vida. Segundos preciosos ali. Exatamente, né? Eu reclamava disso na minha época de desenvolvedor. Eu olho hoje o coder, seguramente o raiz, ele vai falar para que LLM? Eu consigo codificar, eu conheço os design partners, eu sei como desenvolver. E aí entra a polêmica, né? O desenvolvedor, ele por natureza, ele gosta de construir da forma dele. Ele tem dificuldade de perguntar, e ainda menos perguntar para o LLM, né? Perguntar para o inteligente. Tem uma questão de ego aí também, né? Sem dúvida. Sim. Eu quero aprofundar um pouquinho mais essa conversa, mas antes vamos voltar só para o tema aqui do vibe coding e da utilidade para empresas, né? Você comentou que já existem startups que estão prototipando ali com base no vibe coding, né? Você acredita então que o vibe coding pode ser uma ferramenta útil para esse tipo de aplicação, prototipar, tirar a ideia do papel, e aí depois vem o trabalho da TI mais tradicional ali em garantir que aquele código gerado é efetivo para o negócio, não tem falhas, não tem erros ali no meio, ou ele pode ser algo que também já vai ser usado na produção ali? Quem entender o papel desse tipo de programação, né, dentro das empresas? Imagina, Rafa, que no ciclo de vida de desenvolvimento de software, a gente tem as fases de estruturação. Então, você entende a necessidade do usuário, você cria o backlog, estrutura as histórias, desenha a arquitetura, constrói o código, testa, implanta e opera. Dentro desse ciclo, o vibe coding a gente está olhando para uma única camada, que é a de codificação. Para você começar a usar isso daqui,
e aí já indo direto à tua resposta, sim, ele pode ser usado dentro de um ciclo de vida de desenvolvimento gigante. Não precisa ser só para prototipagem. Porque na prototipagem ele acelera muito. Empresas como agências, que têm um número limitado de desenvolvedores, eles acabam fazendo de tudo dentro da mesma área. E muitas vezes é um landing page, algo simples, um produto que vai morrer ou tem um ciclo de vida muito curto. Então não adianta você investir todos os design partners para construir a coisa mais escalável e eficiente, porque o ciclo de vida dele é curto. É para um lançamento de produto, para uma operação de marketing, uma ação específica naquele momento. Mas quando você coloca isso dentro de um ciclo de vida de desenvolvimento, o Vibe Code ele pode fazer parte dessa construção. Como? Você precisa derivar responsabilidades para as áreas anteriores e posteriores ao Vibe Code. Então, você precisa ter uma análise mais profunda. Você precisa ter muito mais especificidade para que você possa descrever para um LLM e ele gerar um código correto, atendendo a uma necessidade de negócio. Por outra vez, você precisa um especialista, e aqui sim, eu acho que é uma barreira que a gente vai construir sobre o júnior, o pleno, o sênior, mas você precisa de um especialista que quando esse código, na velocidade que um LLM consegue gerar, garanta que isso consegue ter um nível mínimo de qualidade. E por outra parte, toda a parte de teste, ele precisa estar preparada para atender a velocidade de um Vibe Code, a velocidade de um LLM gerar código. E tem outro que eu deixo aqui que a gente pode falar um pouquinho também, que agora também está entrando o VibeOps, que é a evolução do DevOps. Exatamente. É como, assim, imagina, Afa, que com um processo ágil a gente consegue entregar 2, 3, 10 releases em um dia. Com Vibe Coding, você consegue entregar 30, 40. Então, toda a tua esteira de DevOps, ela tem que se preparar para esse volume, esse aumento de volume exponencial. Toda a tua esteira de DevOps, todas as automações de teste. O Vibe, eu tô brincando que é o Vibe Everything, né? Ele vai ser o Vibe tudo. Porque as especificações vão precisar ser mais rápidas, o código mais rápido, os testes mais rápidos, a operação disso precisa ser mais rápida. Você precisa detectar esse tipo de falha, e é onde você chega, por exemplo, temas como Zero Trust, onde tudo tem que ser testado exaustivamente para garantir a qualidade e segurança. Kevin, isso me traz uma pergunta sobre... A gente falou agora sobre o apego que alguns profissionais têm com o código ali, né? Esse pessoal que passou a carreira inteira ali escovando bits ali, né? Olhando o código e tal. E assim, querendo ou não, isso gera um conhecimento aprofundado sobre a tecnologia, né? Sobre o formato da tecnologia. E pelo que você está me descrevendo aqui, você tem uma aceleração grande da prototipação, que você pode, inclusive, utilizar em novos produtos ali e colocar na produção, mas você tem que ter uma checagem muito eficiente ali daquele código para garantir que tudo está em conformidade de segurança e tal. Então você tem uma necessidade do profissional com conhecimento técnico da programação ali, que vem de uma trajetória que a pessoa teve e aprendeu, né? Então eu queria te perguntar, qual tipo de profissional de tecnologia que a gente precisa formar hoje em dia? E como a gente pode garantir que profissionais que entram no mercado, já amparados por essas tecnologias de inteligência artificial que podem apoiar ali na programação, seja como copiloto ou seja como Vibe Coding, tenham esse conhecimento técnico das plataformas para garantir a conformidade, né? Bem, a resposta eu não sei. Eu nasci em outra época, eu estruturei de outra época e eu descobri que eu sou estagiário novamente, que eu estou aprendendo, né? Se a gente para no nosso paradigma atual, é difícil imaginar esse salto, essa mudança entre senioridades diferentes para um profissional de código, né, para um coder. Hoje, a gente precisa complementar nossas capacidades. Se a gente pega pessoas com um pouquinho mais de experiência técnica, ele precisa hoje saber fazer um bom prompting, um prompt engineer correto. Ele precisa entender o funcionamento, talvez não tratar um modelo de LLM, mas ele precisa saber como funciona, para que ele consiga tirar o melhor valor, para que ele consiga fazer guardrails corretos, para que ele consiga diminuir alucinações dentro do processo. Então, ele precisa desenvolver essas capacidades que não necessariamente ele exercitou músculos mentais para isso. Mas as novas gerações, não sei, porque eles estão começando a codificar baseado nisso, né? Eu costumo brincar, minha filha tem 12 anos, né? Explicar para ela o que é um comercial de TV que ela tem que esperar
2 minutos, 3 minutos, é impossível. Ela não tem paciência para isso. Ela não tem paciência para ver os 30 segundos do YouTube. Ela não tem paciência entre uma demanda e outra. Ela consegue assistir um filme, ver TikTok e falar com as amigas ao mesmo tempo. É um poder inimaginável na minha cabeça, mas ela faz. Então eu não sei qual é a capacidade que os desenvolvedores novos vão adquirir e a velocidade que eles vão adquirir comparado aos tradicionais. Eu me encaixo nesses dinossauros tradicionais de código antigo, que a gente tinha uma sequência linear de aprendizagem, né? Que isso eu acho que nunca vai acabar, Rafa. A gente precisa ter uma base teórica combinada com a prática para que a gente chegue ao próximo de uma perfeição, ou pelo menos a especialização de algo. Eu acho que essa é a grande dúvida hoje que nos paira, né? O que nos resta é criar caminhos ou criar sinapses de conhecimento que combine um profissional, que ele consiga trazer esse background técnico tradicional, que vem desde a lógica básica de programação, de ciclos, de relação de dependências, de ifs, combinada com um bom prompt para conseguir validar o resultado de um LLM. E qual você avalia que é o papel das empresas aí? Elas têm que apoiar esses profissionais nesse desenvolvimento? Tem uma responsabilidade aí também? Eu acho que papel e responsabilidade das empresas nisso, Rafa, é crucial. Somos os habilitadores. O primeiro habilitador do ser humano é a necessidade, né? Qualquer coisa que a gente faz com base em uma necessidade. E as empresas têm uma necessidade de sobrevivência por natureza. A empresa só existe quando ela é estável e tem crescimento, né? Uma empresa que ela vai decrescendo, ela vai deixar de coexistir em um futuro muito próximo. Então, ela tem a necessidade de fazer isso. Ela tem a necessidade de ter mais velocidade. Ela tem a necessidade de ter melhor time to market. Ela tem a necessidade de ser mais eficiente. Essa necessidade cria a base para que ela possa formar essas pessoas. Ou dar a linha base. E não, quando eu falo formar, não foco só na formação técnica, mas também na formação desse ego, a formação cultural. Olha, usa esse acelerador que ele vai potenciar. E aí eu trago um exemplo, a gente acaba de passar por isso faz pouquíssimo tempo, né? A gente pegou 8 equipes, né, em diferentes projetos, em diferentes lugares no mundo, e a gente fez a mesma aplicação, construiu os mesmos agentes de eficiência tecnológica usando LLMs e modernização de aplicação. E a gente iniciou esses 8 projetos no mundo e começamos a medir o comportamento e o resultado de cada equipe. Existiram, obviamente, os early adopters, que agarraram a tecnologia, começaram a usar, adoraram e usaram exponencialmente. E existiram os que simplesmente negaram, né? Começaram a falar, isso não funciona, eu gerando código sou mais rápido do que isso. E depois de 2 meses, 4 sprints de 2 semanas, a gente começou a medir os resultados, né? A gente começou a comparar os resultados. E, Rafa, é incrível, os que estavam sendo aumentados por inteligência artificial produzia o dobro. O triplo do mesmo técnico, com a mesma senioridade em outro projeto com complexidades similares. Obviamente, é um teste em mundo real, né? A gente não controla a pressão e temperatura, mas essas similaridades existem. E eram 2 vezes, 3 vezes mais rápido. Então, para você ter uma ideia, Rafa, dentro desses experimentos, esse que se adaptou bem ao uso de AI, a gente precisava fazer uma conversão de código. Conversão de Java 11 para Java 21. Conversão simples. Com o uso da inteligência artificial, a gente converteu 300 classes em 1 semana e meia. Para você ter uma ideia de time, seria o equivalente a um trabalho de 4 meses de código duro para construir. E não era só o código, né? Quando a gente recebeu as 300 classes, nosso cliente ainda falou, olha, eu tenho essas 300 classes para te passar, mas eu tenho também esse documento que eu passei o Fortify e o meu código antigo tem uma série de issues de segurança. E eu preciso que o meu código novo não tenha mais esse issue de segurança. Você consegue fazer isso usando agentes? A gente falou, beleza, a gente consegue. Então a gente combinou a equipe, colocou os assets dentro desse processo, a gente fez em 1 semana e meia o código limpo, seguro e convertido do Java 11 para o Java 21. Em tempo recorde, né? Se a gente compara isso com as outras squads que não tiveram a mentalidade ou a maturidade de fazer esse switch, a performance é
espetacularmente diferente. Mas aí profissionais que tinham aquele conhecimento técnico apoiados por IA, né? Certo. A minha dúvida que fica, e aí você já falou, né? Não sabe a resposta, eu acho que ninguém sabe essa resposta, né? Mas como que a gente vai ficar no futuro com profissionais que não tiveram o background técnico tradicional, né? Tradicional não dependendo dessas ferramentas para codificação. Eu acho que o processo de evolução vai forçar ele se capacitar no tradicional também, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer do zero, e aí eu vou usar a arte que eu adoro, de cozinha, eu posso até querer começar a cozinhar fazendo um bife Wellington. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é o mise en place. Eu preciso aprender a cortar cebola bem. E eu lembro muito bem quando eu fiz classes, aulas de cozinha, a coisa que eu mais aprendi na aula de cozinha foi lavar panelas e pratos. E a gente fazia isso muito. Você sabe por quê, Rafa? Porque você aprende a usar menos utensílios. Então, eu acho que a base da tecnologia, a estrutura de if, estrutura de laços, toda a parte de estruturar realmente um design de como construir um software, isso vai seguir. Isso vai ser necessário. Isso é necessário, pelo menos no futuro que a gente conhece próximo, isso é necessário. Talvez quando as próprias LLMs se autogerem, se construa, talvez isso não seja mais necessário. Mas dentro da realidade combinada ser humano com inteligência artificial, sem dúvida, essa base é necessária. A gente ainda precisa fazer o mise en place. Kefren, muito obrigado pelo papo, um prazer receber você aqui. Imagina, obrigado, Rafa. Muito bom conversar contigo e sempre aberto para a gente conversar mais. E também acompanhe os outros episódios do IT Forum Leaders que você pode encontrar no YouTube, no Spotify ou lá no nosso site, o itforum.com.br. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!